Alô, pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula de geografia, dessa vez geografia geral, e a gente vai falar hoje sobre Canadá e Estados Unidos. Um assunto que não é assim tão cobrado nas provas do Enem e dos vestibulares, mas tem alguns assuntos específicos dentro desse assunto que às vezes costumam aparecer um pouquinho. Então é exatamente sobre eles que a gente vai tentar dar essa ênfase aí na aula de hoje, tá? Então vou compartilhar com vocês aí uma apresentaçãozinha que eu fiz, montei aqui para facilitar. Então vamos lá, começando aqui, ó. Primeiro, beleza? Então, tá lá. Canadá, Estados Unidos. Vou aumentar um tantinho aqui a minha imagem para a gente poder falar maneiro sobre isso. Muito bem, então tá aí. Então, a primeira coisa que a gente tem para mostrar, né, primeiro eu vou falar sobre o quadro natural, tanto de um quanto de outro, ou seja, os aspectos ligados a clima, relevo, vegetação também. Tá? Então, a primeira coisa que chama muito a atenção em relação ao Canadá é o fato de que ele é um país que está localizado lá numa porção extremamente norte do continente americano. Boa parte do território do Canadá, inclusive, está dentro da região polar, né, do círculo polar ártico, o que faz com que seja uma região muito fria. E a gente pode comprovar isso vendo aí nessa tabela das temperaturas de 3 grandes cidades canadenses, Vancouver, Toronto e Edmonton. Então você vê, por exemplo, que o mês de janeiro, que é o inverno no hemisfério norte, você tem temperaturas aí, no caso de Edmonton, na casa de menos 14 graus, o que é uma temperatura considerada bastante fria. Note que o verão, que já estamos falando dos meses de junho, julho nessa tabela, você tem temperaturas que beiram aí os 15, 18, 14 graus, ou seja, não passa de 20. Só em julho, na cidade de Toronto, passa um pouquinho de 20 graus. Ou seja, o clima canadense é um clima bastante rigoroso, o que inclusive influencia em uma série de aspectos, tanto na economia quanto na ocupação do espaço canadense. Bom, isso faz com que também haja uma vegetação muito específica no Canadá. Região interna, interior, nas planícies interiores do Canadá, é aquela vegetação, aquela paisagem que a gente conhece como pradarias, ou seja, terreno plano, vegetação rasteirinha, também muito parecida com a dos Estados Unidos, né? A América do Norte é muito homogênea nesse sentido. E algumas regiões ocupadas com floresta do tipo boreal ou, como você também pode achar em algum lugar, conhecido como taiga. Os fatores que influenciam aí, você tem, né? Estou mostrando aí já o clima da América do Norte como um todo. Os fatores que influenciam são basicamente, né, a latitude e também a questão de passagem de algumas correntes. Então você vê, por exemplo, que no lado do Canadá você tem uma corrente fria passando aí à direita, né, no Atlântico, que é a corrente do Labrador. Aliás, é muito importante a passagem dessa corrente, porque ela faz com que o Canadá seja uma região que tenha uma tremenda riqueza em pesca, né? Isso faz com que seja uma região assim, ele é o segundo maior produtor de pescado do mundo, só atrás do Japão e à frente do Peru, que são duas regiões que têm a ocorrência do mesmo fenômeno chamado de ressurgência. Tá? Então, climaticamente falando, Canadá é isso. Estados Unidos, a gente aproveita o mapa aí, né? Depois eu mostro embaixo mais uma questão. Estados Unidos é atingido por duas grandes correntes marítimas, do lado Atlântico, na corrente do Golfo, que faz com que a região ali da Flórida e o sul dos Estados Unidos seja bastante aquecida, e ela também é uma das responsáveis pela ocorrência dos furacões, dos ciclones e tornados que atingem essa região dos Estados Unidos. Do lado esquerdo, já no Pacífico, você tem a passagem da corrente da Califórnia, que é uma corrente fria e que traz como consequência a formação de um clima árido, semiárido ali no litoral e mais para o interior dos Estados Unidos, naquela região. Então, faz com que o clima seja bastante seco aí.
ok? Bom, sobre os aspectos físicos dos Estados Unidos especificamente, eu tenho esse mapa aí da esquerda que mostra os climas, né? Então você vê o seguinte, a cor vai variando de que maneira? O vermelho, né, o alaranjado aí de baixo é o mais quente, o amarelo já é menos quente, o verdinho menos ainda, o azul menos ainda, e conforme você vai chegando na fronteira com o Canadá, as temperaturas vão diminuindo sensivelmente, porque também a gente está subindo e se afastando cada vez mais do Equador. Só para você ter uma noção, o Trópico de Câncer passa ali um pouco abaixo da Flórida. Então, os Estados Unidos está totalmente dentro da faixa de clima temperado, o que faz com que ele tenha um clima predominantemente temperado. Agora, como eu disse, ele tem umas áreas mais secas, né, por conta de passagem de corrente, outras áreas um pouco mais quentes, que é basicamente a região da Flórida. Essa região mais quente é exatamente a região onde se formam os tornados, né, os furacões, que são tão comuns e tão famosos nos Estados Unidos, por conta de um processo de aquecimento muito brusco da temperatura, que faz com que as correntes de ar subam de forma muito brusca também, e isso acaba gerando uma tendência à formação de tornados aí. Agora, não só isso, mas se você olhar o mapa da direita, que é o mapa que mostra o relevo dos Estados Unidos, à esquerda você consegue ver uma grande, enorme cadeia de montanhas, conhecida como montanhas rochosas. E à direita, nem tão visível assim, mas também e também nem tão alto, né? Você tem a formação de um outro bloco de relevo chamado Montes Apalaches. O que faz com que essa região aqui, ó, onde eu estou mostrando aí com o mouse, é uma região que, no fundo, acaba sendo um grande corredor. Você tem uma montanha de um lado, elevação do relevo do outro, e forma-se esse corredor. E é exatamente nesse corredor onde se dá a circulação dos tornados nos Estados Unidos. Então, eles se formam aqui embaixo, no Golfo do México, em função de todo esse aquecimento das águas do Golfo, né? Também por conta da corrente, e esses tornados acabam circulando dentro desse corredor aqui, que é uma região que sofre muito com essa ocorrência. O clima dos Estados Unidos, por ser um clima temperado, acaba sendo muito interessante também para as atividades econômicas, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma aptidão agrícola bastante desenvolvida, como a gente vai ver quando falar sobre a economia americana. Bom, com relação aos aspectos demográficos, né, população, chama a atenção desses dois países algumas características que eles apresentam. Então, o caso do Canadá é um dos países menos populosos e menos povoados do mundo. A população do Canadá não passa de 10 milhões de habitantes, praticamente, né? Então, não, desculpa, falei 10, não. A população do Canadá não passa de 30 milhões de habitantes. Bom, 30 milhões de habitantes, se você somar a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, mais a cidade de Belo Horizonte, você vai praticamente chegar na população de todo o Canadá. Então, ele é um país pouco populoso e também pouco povoado. Se você olhar esse mapa da divisão política e distribuição da população do Canadá, você vai ver que basicamente a população toda, né, ou a grande parte, ocupa essa faixa aí que faz fronteira com os Estados Unidos. Por duas razões. Uma, porque o clima é menos rigoroso, mais para cima, mais para o norte. É uma área extremamente fria, coberta de gelo praticamente todo ano, e também pelo fato de que estar perto dos Estados Unidos é também estar perto das regiões onde você tem maior desenvolvimento, onde você tem melhor infraestrutura, as principais cidades. Então, acaba que esses dois fatores fazem com que a população do Canadá se concentre muito nessa faixa da fronteira. Uma outra característica é que, como eu disse, o Canadá tem poucas pessoas, né? Uma população pequena, e ele também tem uma população bastante envelhecida. Então, repare aí a pirâmide etária do Canadá, você vê que é uma típica pirâmide de um país desenvolvido. Essa daí é a pirâmide de 2015, e você consegue ver
que o corpo da pirâmide é mais largo do que a base e o topo da pirâmide está começando a sofrer um processo de alargamento significativo. Você vê ali que a faixa que tem a maior concentração de pessoas hoje no Canadá está entre 45 a 55 anos. Daqui a 10 anos, essa população já vai estar entrando na faixa dos idosos. E isso é um problema. Juntando com o fato de que o crescimento vegetativo está em queda, ou seja, desde o ano 2000 ele vem caindo e não para de cair, significa que não vai haver uma renovação da população canadense. Isso traz uma característica muito específica e peculiar do Canadá, que é o fato de que ele é um país que tem as suas fronteiras normalmente abertas para imigrantes, ou seja, pessoas que tenham intenção de ir fixar domicílio no Canadá. Porém, não é para qualquer um, eles oferecem isso para pessoas com alguma qualificação, mas é um programa de imigração que está sempre aberto. Já os Estados Unidos têm como característica peculiar o fato de que ele é um dos países que tem um processo de formação de grandes cidades. Os Estados Unidos têm uma urbanização diferente da urbanização europeia, por exemplo, mais parecida com a urbanização do Brasil, né? Mas uma urbanização que funciona um pouco melhor. Então, acaba que você tem grandes concentrações populacionais em algumas regiões, normalmente também porque são regiões economicamente mais atrativas. Então, você tem, obviamente, a formação de grandes cidades. E quando essas grandes cidades são metrópoles e elas se juntam, né, promovem aquele processo que a gente dá o nome de conurbação, você tem aí, então, o surgimento daquilo que chamamos de megalópolis. Então, você está vendo aí, a princípio, 3 grandes megalópolis nos Estados Unidos. Né? A megalópole de Boswash, que é aquela que é formada por toda a área urbana que vai de Boston até Washington, na costa leste dos Estados Unidos. Você tem uma outra megalópole que se forma aí na região dos Grandes Lagos, que é a de Sheepits, que junta Chicago mais Pittsburgh, né? Então, é como se você tivesse uma grande área urbana única e uma outra na costa oeste dos Estados Unidos, na qual você tem aí a junção e a conurbação de 2 grandes cidades, que são São Francisco e São Diego, que dá a metrópole de San. Muito bem. Uma outra característica também peculiar em relação aos Estados Unidos é que, na sua história, não hoje é o contrário, tá? Mas na sua história, os Estados Unidos sempre foi um país também muito aberto à imigração. E ele recebeu muitos imigrantes. E, por ser um país rico, atrai muita gente, principalmente a população do seu grande vizinho, chamado México, que é um país mais pobre, e que, na verdade, foi de quem os Estados Unidos comprou boa parte do seu território. Repare aí que nesse mapa da direita você tem uma linha que mostra tudo que era território mexicano, né, antes dos Estados Unidos comprar. Então, desculpe, aparece aqui, ó, toda essa linha aqui, ó, tudo isso daqui pertencia ao México. Os Estados Unidos, na sua expansão territorial, comprou territórios do México para poder se expandir e chegar até o Oceano Pacífico. Bom, não é exatamente uma ironia do destino, mas essa é exatamente a região onde você tem a maior concentração de população de origem hispânica nos Estados Unidos. Grande parte dessa população entra aí ilegalmente. E isso é um dos grandes problemas que os Estados Unidos administra hoje, essa entrada de mexicanos e a sua necessidade de ter mexicanos, porque vamos combinar que a economia americana também conta com essa mão de obra braçal que constrói boa parte do país. Beleza? Então, valeu, galera. Forte abraço para vocês. Na outra aula, a gente continua falando sobre a economia dos Estados Unidos e a economia do Canadá. Ok? Tchau, tchau. Fiquem bem. Tudo de bom.